Começa agora na Viamão Web o programa Despertar Viamão. Estamos aqui com Guto Lopes. Essa é uma entrevista especial reservada. Eu queria agradecer, Guto, por essa disponibilidade, por essa camaradagem, porque não é qualquer um que consegue entrevistar o Guto assim, não no particular. E aqui ele vai falar algumas coisinhas rapidinho para nós. Tudo sobre tudo. Então, Guto, queria te agradecer e primeiramente perguntar uma coisa que todo mundo quer saber. Tu tem vontade de ser prefeito dessa cidade? Porra, Rubem, primeiro é uma honra e um prazer estar aqui contigo, tá? Contigo, com a Viamão Web, com o André, com toda a tua equipe aqui, que eu sempre parabenizo. Cara, desde que eu nasci e que eu sou criança e que eu me conheço por gente, eu tenho o sonho de transformar a minha cidade na maior cidade do mundo, né? E eu, como viamonense, quero que Viamão seja uma cidade desenvolvida, não só economicamente, mas como socialmente e também humanamente. Então eu acredito que Viamão pode ser uma cidade muito melhor do que é. Para mim, para ti, para todo mundo. Né? Para os nossos filhos, principalmente, para os nossos netos. Eu quero que as pessoas tenham orgulho de dizer que são viamonenses. Hoje, a gente tem vergonha de dizer que é viamonense. Vai pedir um Uber, o Uber não vem para Viamão de noite. Vai pegar um emprego, tem que mentir no currículo que é de Porto Alegre. Né? Até a meninada aí, a juventude, quando vai num bar em Porto Alegre, já não diz que é de Viamão. Nós temos que mudar isso. A cidade linda, rica, natureza exuberante, maravilhosa. Uma cidade de primeira. Então nós temos que transformar Viamão. E é obviamente que eu tenho sonho de ser prefeito de Viamão. Então vamos lá, olha bem. Se tu tem esse sonho, né? Como todos nós viamonenses, nós queremos uma cidade que seja transformada, não estruturalmente apenas, mas de cultura. Nós queremos alguém que diga assim, ó, Viamão é a minha cidade, eu moro em Viamão. Quando for para outra cidade, para outro lugar, eu sou de Viamão. Né? Então, essa identidade que falta na nossa cidade, ela parece uma identidade que falta. Tu acha que é politicamente ou essa identidade falta da cultura? Eu acho que nós temos que desenvolver na cidade essa cultura de pertencimento. As pessoas têm que se sentir pertencente, dona do lugar. Tem que participar das decisões, sabe? Tem que ajudar a construir a cidade. Né? E aí, a partir daí, a pessoa começa a dizer o seguinte, olha, eu ajudei a construir, eu pertenço a esse lugar, e aí nós vamos mudar a cultura. Nós vamos mudar a visão que a cidade tem, tanto externamente como internamente. É isso que nós temos que fazer. Mostrar para o mundo que Viamão é aquilo que eu sempre digo, que o mundo é um montinho de terra em torno de Viamão. Então nós temos que mostrar para o mundo essa importância. É importante falar isso, eu compartilho da mesma ideia. Eu acho que as pessoas elas têm que entender que elas são o sujeito de tudo aquilo que acontece ao seu redor, na sua cidade. São sujeitos, não são simplesmente um objeto. Não é uma pessoa que fica ali, que vive ali. Nós temos capacidades, nós temos cognição, nós temos força de trabalho, nós somos um povo que gosta, né, de conviver na sua cidade. É isso que nós temos que mostrar para o mundo, né, e mostrar o nosso valor. A gente sabe aí que isso tudo depende de uma transformação. A gente sabe também, Guto, que nós temos uma dificuldade aqui na cidade de Viamão, é de unir forças. E quando a gente fala unir forças, não é simplesmente, né, politizar todas as coisas. Uhum. Mas o que eu falo é o seguinte, é sonhar junto. Certo? E eu acho que para a gente poder caminhar, para a gente poder construir algo, a gente tem que separar aquilo que a gente não concorda, pegar o que a gente concorda, porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer o bem da cidade. Se todo mundo quer o bem da cidade, por que está dando errado? Tu sabe que nós passamos por um período de radicalismo no nosso país. E a gente viu que o radicalismo não dá certo, nem para um lado, nem para o outro. Né? Ou a gente tenta unir aqueles que pensam parecido, não precisa ser igual, mas parecido. Acabar com a cultura do ódio, né? Ver aquilo que está dando certo, tu mantém. Né? Não precisa um governo, aquilo que está dando certo um governo, aí ganha o outro, vai lá e joga tudo, embrulha tudo e joga tudo na lata do lixo. Né? Às vezes o cara é do mesmo partido, mas ele não gostava do anterior, aí ele joga tudo no lixo. Quer dizer, joga a criança com o balde e com a água fora. Não pode mais ser assim. O mundo mudou.
O mundo não aceita mais essas coisas, a sociedade não precisa mais disso, e o povo é quem sofre com tudo isso, com essas disputas, essa fogueira de vaidades que nós estamos vivendo constantemente. Por isso eu acho que é só a agregação de ideias, é a gente poder tirar o melhor de cada um, né? E sem olhar muito para a cor, para a bandeira e tal, a gente poder se unir para poder fazer a cidade melhor, o estado melhor, o país e o mundo muito melhor. Se a gente conseguisse assim enxergar no outro o bom que o outro tem, nós não teríamos tantas guerras nesse mundo. É mudar o olhar. Exato, tem empatia. Nós estamos vivendo um momento de profunda violência, de guerra, e as guerras por coisas que, sinceramente, não dá para entender como ser humano como é que a gente chega nesse ponto. Mas aí a gente vê, nós tivemos um período de uma pandemia, um problema mundial que assolou, matou milhões de pessoas. Que não ensinou nada para ninguém. E que o que a gente aprendeu disso, né? O que a gente aprendeu isso? E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa situação para a gente entender, então, porque eu costumo dizer assim, ó, como tu diz, né, que o mundo é um montinho de terra em volta de Viamão, eu digo assim, a minha cidade, eu aprendi isso, né, nos idos de 80, a minha cidade é o meu país. É o meu mundo. É o meu mundo. A minha cidade é o meu país, é o meu estado, é o meu mundo. Depois, e como a gente já tinha conversado, a estrutura precisa começar de dentro para fora de cada cidadão. Então, Guto, eu quero te dizer assim, ó, eu vejo um movimento, pelo que a gente conhece politicamente, Viamão, um movimento assim muito fraticida politicamente, né? Por quê? Porque há uma intenção boa e uma má formação de tudo. A gente viu agora recentemente aí que nós tivemos eleito, né, em Viamão 3 deputados. Um é mais deputado que o outro. Não, tem que se unir. Isso eu já falei em outros programas. Eu acho o seguinte: o deputado trouxe 1 milhão para Viamão, então eu vou lá também trazer 1 milhão. E eu também vou trazer 1 milhão. São 4 milhões, né? E sem falar que é o seguinte: nós temos aqui também deputado estadual, a Estela, que é moradora, está morando aqui em Viamão. Um abraço para a Estela aí, que é parceira nossa. Mora na Alvorada, tem um sítio aqui. Tem um sítio aqui, frequenta. Então depois vão acusar ela de não morar verdade. Não. Só tem o sítio da mãe dela tem ainda. o sítio que ela frequenta aqui, né? Então, essa parte nós vamos cortar. Tá? Nós vamos falar isso dela. Mas nós temos, então, esses 3 deputados que poderiam estar enganjados nessa causa da educação, da saúde, né? Deveriam de estar aproximados. E esse movimento aí que eu falei da pandemia, era possível que se construísse era uma oportunidade de reconstruir a saúde do nosso município através de um projeto que calcasse, né, uma melhoria na saúde. Como é que tu vê o nosso movimento político aqui na cidade? Eu acho que a cidade precisa disso, precisa de renovação de lideranças, tá? Não estou aqui destituindo e nem falando mal dos que passaram, mas o mundo é feito também dessas renovações. Precisa de renovação de liderança, precisa de agregação de forças, precisa de conjunção de ideias e precisa de uma coisa que é mais importante que tudo isso, que é a participação do povo nas decisões de todas as esferas, né? Todas as esferas. Eu vejo que há disposição do governo federal, por exemplo, de enviar recurso. O presidente Lula esteve aqui em Viamão. Aliás, depois que se elegeu, ele esteve somente em 2 cidades no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Viamão, né? E eu estive pessoalmente com o presidente Lula, né, nessa oportunidade, eu estive em outras, mas nessa oportunidade, e falei para ele de algumas demandas urgentes da nossa cidade. Estrada do Caminho do Meio, estava eu e o deputado Adão Preto, né, juntos, e conversamos com o presidente, o ministro Paulo Pimenta, e também o Edgar Preto, presidente da Conab, e todos são conhecedores dos problemas da nossa cidade. Falamos da Estrada do Caminho do Meio, falamos do Hospital de Viamão, e dos recursos que a cidade precisa para voltar a crescer. Veja, Viamão perde por ano 5 mil hectares de áreas plantadas, né, na zona rural, sendo que Viamão já foi a maior produção de arroz, né, do Rio Grande do Sul. Hoje está lá
bem atrás de qualquer outro município, até bem menor que Viamão. Então nós perdemos em torno de 5 mil hectares plantadas por ano. Então nós temos que reagir na agricultura, investir na agricultura familiar, investir na agricultura de orgânicos, que é muito forte em Viamão. Né? Então tem muitas coisas que a gente pode fazer. E eu estive pessoalmente conversando com o presidente Lula sobre isso, e ele não tem... O Lula, quando investe, ele não olha para a cor do prefeito, do governador. O governador tem recebido bastante recurso. Tem recebido bastante recurso. E, inclusive, o Caminho do Meio foi cravado, então, no novo PAC, aí, através também de uma luta do deputado Adão, da deputada Estela Farias e da deputada Sofia Cavedon, que nos ajudou muito nessa peleia. É importante, Guto, a gente falar sobre essas questões políticas, porque as pessoas precisam saber que os recursos que são geridos pelo Executivo, do Estado, pelo governo federal, eles precisam de um trâmite e precisa fluir, e tem que ter esse fluxo, né, para que seja implementado tal projeto, né, é preciso uma fiscalização. Quando tu fala da participação ativa, eu acho que a Câmara de Vereadores era para estar qualquer um de qualquer partido que fosse lá, Guto, tu tá próximo, vamos lá, vamos, né? Como é que tá andando? Se comunicar. E aí entra a participação através desses meios de comunicação, de divulgação. Hoje nós temos mídias, né? Nós temos aqui a Viamão Web, 24 horas, então tu vai acessar os programas, tu vai verificar ali e vai poder constatar isso que a gente está falando. Mas o que eu quero mais fundamentar isso é como é que isso está andando, como é que se consegue conciliar essas ideias, essa formatação, esses projetos que não são um projeto eleitoral, um projeto que a gente falou aqui de Estado, de construção, né? Se todo mundo quer o bem, o que está faltando para que haja um avanço no diálogo nesse sentido? Vontade política. O que falta é vontade política, né? Os projetos existem, os recursos existem, falta a gente ter vontade política. A gente não, né? Quem está governando ter vontade política de acessá-los. Porque os governos, ou pelo menos o governo federal, como eu disse, não olha a cor, não olha partido, não olha bandeira, né? Não olha time de futebol, né? Mas está à disposição para ajudar os municípios. Falta em Viamão também isso. Mais políticos com mais relações fora da cidade. Os nossos políticos têm que descer a lomba do sabão. Os nossos políticos têm que pegar um aviãozinho ali no Salgado Filho e ir a Brasília. Né? A gente vê cidades pequenas, onde os vereadores, o prefeito e tal, eles estão lá em Brasília. Nós, pelo porte que tem a nossa cidade, poderia ter um escritório de representação lá em Brasília. Isso aí não é gasto, é investimento. Ter alguém lá todos os dias nos ministérios descobrindo. É lá que flui o dinheiro. É lá que o recurso está. Isso não vai mudar na história do Brasil, não vai mudar. Então, lá tem os recursos, tem os programas a serem acessados. Alguém tem que ficar lá cutucando. Porque eu dizia isso quando, na campanha de 2000, que o Bolsonaro, que era o presidente, agora o Lula, ele não levanta de manhã, vai lá, pega o seu jornal, vai tomar o café da manhã e tal, e aí pensa, tem aquela cidade lá de Viamão lá e tal. Sabe por quê? Porque tem mais de 5.500 cidades no Brasil. Só no estado do Rio Grande do Sul tem 497. Tem os agentes políticos dentro de cada cidade para cumprir esse papel. Exatamente. Né? Tu tem que ir lá incomodar os deputados por emendas. Tu tem que ir lá incomodar os ministérios para mandar os recursos. Mas falta vontade política para isso e falta políticos que tenham relações. Porque também, às vezes, a gente elege político que não desce a lomba do sabão, que não tem relação com nenhum deputado, porque já deve ter feito algumas coisinhas para eles, que não consegue ir a Brasília, porque não vai ser recebido por ninguém. Então, tu também tem que saber isso, né? Escolher pessoas que possam ter boas relações. Agora, para terminar, nós vamos entrar numa outra parte aqui, Guto, que está todo mundo curioso. Tu entregaste uma carta, né, ali abrindo mão dessa disputa interna. Isso acontece em todos os partidos, as relações internas. Isso é privado dos partidos, eu acho que é absolutamente correto, ninguém precisa estar falando, né, das suas estratégias, seus movimentos, né? O PT tem o interesse de voltar a governar, certo? Acreditando ser uma referência, partido de referência no município para isso. Mas também há uma publicação na nota do PDT, né, do nosso PDT, sobre a espera de decisão e tal. Era o compromisso, né, de a gente estar junto nessa caminhada. E o que aconteceu? Com essa tua
esse movimento que tu fizesse, entregasse na estadual, entregasse na municipal, aqui na executiva, dizendo que não participaria, no que eu entendi, de uma prévia. Isso não quer dizer que tu fechou as portas de ser candidato a prefeito? Não, eu respeito muito as decisões internas dos partidos, em especial também do PT, do meu partido. O PT tem uma diferença, que é a democracia interna muito acirrada, muito comprometida, né, com as suas bandeiras históricas e com os seus militantes. O PT começou a fazer esse debate, não foi hoje, começou a fazer esse debate lá no meio do ano, quando fez um planejamento, depois quando definiu que entre agosto e outubro ia definir então o seu candidato ou candidata para a majoritária. Se apresentaram 4 companheiros e companheiras, né? E que eu respeito muito a sua história e a sua vontade de representar o partido. E eu vi que não chegamos, então, ao final do período com um consenso em ninguém. E o que se apresentava era que poderia ter uma disputa. Eu, de verdade, não tenho disposição para disputar, para entrar em guerra interna, para entrar em disputas fratricidas, como tu mesmo referiste aqui, porque eu acho que isso é ruim e pode levar a uma derrota nas urnas, certo? O que eu disse ao meu partido é que, sim, eu tenho disposição de concorrer a prefeito se for o entendimento de todos, que de forma consensual, né, unânime, fraterna, solidária, construtiva, acreditarem que o meu nome pode ser o nome que pode representar esse projeto. E mais do que isso, que o meu nome possa representar uma frente progressista, porque não podemos limitar aqueles partidos que estarão conosco, porque nós temos muitos partidos, movimentos, pessoas, representações, para além dos partidos políticos. A pluralidade política da nossa cidade. Que querem mudança. Então, todos aqueles agentes que entenderem da mudança e que tiverem compromissos com as pautas, com as nossas pautas, com as pautas do presidente Lula, né, e com as pautas do povo de Viamão, são bem-vindos naquilo que eu acredito que pode ser um projeto de cidade. Se o partido entender isso, claro, que tem um prazo para isso acontecer também. Por quê? Porque além dessas decisões coletivas e partidárias, há também as decisões individuais, né? E a gente precisa, cada um precisa também planejar as suas vidas, as suas estratégias e tal, e ninguém vai ficar eternamente esperando por decisões de outros. Então, o que eu disse para o meu partido é isso, que eu não estou à disposição para disputas, não estou à disposição para guerras internas, não sou afeito a esse tipo de coisa. E claro que se for o entendimento de todos, que eu possa representar um projeto que vai para além de um projeto de esquerda, vai para um projeto de cidade que possa agregar muita gente que queira a mudança e que queira a transformação da nossa cidade. Né, que represente um projeto progressista. E é isso que a gente esperava, né, Guto? Não menos, porque já caminhamos... Mas não é assim, ó, não é arrogante da minha parte isso. Eu reconheço o partido, eu reconheço os candidatos que estão colocados. E se não for eu o representante, não tem problema nenhum. Eu serei um militante de primeira hora para buscar com que o PT possa retornar à prefeitura e devolver protagonismo para o povo de Viamão. Nós também tivemos ali, né, no nosso encontro, e tivemos ali tiramos uma posição. Por quê? É importante saber da história do nosso PDT. E por isso tiramos esse encaminhamento, porque o PDT tem história. Teve 2 mandatos na cidade, né? Teve ali a maior participação cultural pública da nossa cidade ocorreu no mandato do Tapir Rocha. Então, assim, o envolvimento com a cidade, o prefeito no bairro, o prefeito, né? Tivemos com o PT a representação do orçamento participativo. O PDT sempre foi parceiro dos projetos populares, né, e trabalhistas. Então, eu acho que isso nos cacifa a sonhar aí com uma candidatura, né, e que até o momento tinha sido, então, respeitada o acordo, né, aquela conversa primária, né, de juntar
os partidos. E eu acho que isso não pode, essa janela não pode ser fechada, né? Mas o PDT está colocando aí a sua disposição de puxar à frente, né? E não não ficar aguardando. E eu acho que essa decisão tua, ela pode aí ocasionar, é a minha visão, né? De um afastamento talvez dessa frente. Então, eu acho que, obviamente, a gente não tem que estar sugerindo internamente, até porque o PT é um partido maduro, democrático, é acirrada mesmo as disputas, e isso sempre ocorreu, é salutar, é bom para a democracia, mas é importante não perder o passo, porque a última derrota que nós tivemos aqui, nós perdemos principalmente, né, para nós mesmos, né, e pelas feridas. Eu acho que a política não pode carregar feridas e mágoas, né? Exatamente. Eu acho que nós temos aqui os partidos, temos políticos, isso eu fiz um programa aqui, nós temos políticos bons, nós temos que parar de dizer que nós não temos. O que nós temos? Nós temos é que fomentar esses políticos bons, sim, como tu falaste aí, já do secretário de Turismo, que Viamão ganhou com isso, eu acho que isso é que tem que ser representativo. O nosso sonho tem que ser sonhado coletivo e de todos, né? Deixa eu te dizer uma coisa, que eu respeito todo mundo. Sempre respeitei e é da minha natureza. E acho que o PT pode escolher qualquer um dos 4, né? E agora, ou dos 3, se vai ter disputa lá, é os 3, aí eu já não estou mais nessa. Mas qualquer um desses companheiros ou companheira que sair dali, dessa representação, tem a capacidade de liderar uma frente. Essa frente que eu disse, que é mais do que de esquerda, é uma frente progressista, é uma frente popular, é uma frente que olhe para o desenvolvimento social, humano e econômico da cidade. Tá? Então eu acredito que o PDT tem que fazer parte disso também, né? Puxando junto essa frente, porque é um partido importantíssimo, histórico e de muita relevância aqui na nossa cidade. E mais do que isso, tem o legado de Leonel de Moura Brizola e Tapir Tabajara do Canto da Rocha. São políticos que não foram feitos, não tem mais forma, fizeram forma e jogaram fora, né? E nós hoje temos um grande líder no Brasil que, junto com o Brizola, com Getúlio Vargas, né, é um dos maiores e irá certamente no futuro, como Getúlio e como Brizola, para o panteão dos heróis da pátria. Então, eu acho que esses partidos que têm isso, têm que se juntar. Quem tem boas ideias tem que estar junto. Mesmo que não seja o Guto que vai liderar esse processo, né? E se for o Guto, obviamente é uma honra para mim, não tem honra maior do que ser prefeito da cidade, de que liderar um movimento desse, mas se não for eu acredito que nós todos temos que estar juntos para poder vencer, né, esse espectro que comanda a cidade hoje, que é um espectro diametralmente oposto ao nosso. Tu acha então que ainda há tempo e há espaço para que seja feita essa frente através de um projeto? Porque o partido ele passa a ser secundário quando o projeto é coletivo. Exatamente. Isso é a minha visão e eu acho que é a visão de todo progressista, né? A ideia, o projeto, a consolidação de um projeto, ele não passa por pessoas, não é pessoalizados, e sim pela construção coletiva. Então eu acho que pode... O tempo é o seguinte, Rubem, eu sempre digo o seguinte, que quando tu está concorrendo contra um espectro político que é representado pelo ex-prefeito Bonato, deputado Bonato, em que eles têm recursos financeiros e que a gente sabe, e que não é vergonha para ninguém, mas diferente de nós que não temos, eles têm recursos financeiros, em que eles têm a máquina pública, ou seja, eles estão administrando a cidade e o Estado, né? Então eles têm máquina pública, têm força, né? E quando tu está contra um adversário, não é inimigo é outra coisa, mas um adversário político poderoso como é, né? Esse espectro em torno do ex-prefeito Bonato, na qual ele lidera, só tem um ativo, que é o tempo. Então, se tu sai antes, tu tem chance de chegar em mais lugares, em conversar com mais pessoas, porque é o nosso jeito de fazer política, é pezinho no barro, conversando, construindo, ouvindo, reunindo, voltando, conversando, reunindo, construindo. Esse é o nosso jeito de fazer política, mas tu só consegue fazer isso com o tempo. Então, eu acredito que agora, nessa próxima semana, pode ter uma definição. Se não houver uma definição na próxima semana, bem, cada um vai fazer também as suas estratégias dentro do seu partido e defender as suas bandeiras. Mas eu acredito que esse projeto, mesmo que o Guto não seja o líder, tá? E hoje, se fosse hoje, eu diria que não seria, né? Pode ser outro, mas
ou outra, mas que possa ser o líder desse projeto. E aí tem que se manter todos juntos. PDT, PSOL, PSB, PCdoB, PV, Rede, PT, PMDB e outros partidos que queiram estar junto nessa toada. E eu acho que tem muita gente que quer estar junto conosco nessa jogada aí. Então, vou fazer uma pergunta aqui mais direta. Tu acha que a possibilidade de construir uma grande frente, incluindo inclusive o PSB, né, conosco, nessa jornada aí, a possibilidade de construir com o PSD, né, que está no governo do Jair Jorge, né, essa aproximação com o governo Lula. E aqui no município, né, a possibilidade da gente construir com o PSD, com o PSB e com o PL. Com o PL eu acho mais difícil, né? Mas veja que ontem o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, né, e é um dos mais importantes ministros do governo Lula, junto com o ministro Paulo Pimenta e o ministro Fernando Haddad, ele anunciou a entrada do PP e do Republicanos, né, na frente ampla, ou seja, a frente que comanda o país. Se o Lula, que foi preso injustamente 580 dias, nos ensina que a gente tem que superar as pequenas coisas ou as diferenças por um bem maior, que é governar um país, né, tirar um país do zero, do chão, para levantar de novo, para jogar para, conforme o FMI, o ano que vem o Brasil já será a nona economia do mundo. Nós buscar de novo o pleno emprego, nós buscar de novo que todo mundo tenha casa e tal. Se o Lula nos ensina isso, quem somos nós aqui em Viamão para dizer que não, com esse aqui eu não vou, com aquele eu não vou? O PL é uma questão ideológica deles também, de terem o seu caminho traçado, e a gente respeita, né? Eles têm lá a sua ideologia, as suas estratégias, mas eu acredito que todos os outros demais partidos que estão na base do governo Lula, nós não temos só que ter vontade, nós temos que ter a obrigação de convidá-los, de conversar e de tentar construir com eles. Sabe por quê? Porque não é opção. Porque se a gente não montar com todo mundo, não tem a mínima chance. Com todo mundo junto já é difícil. Imagina eu separado. fiz essa pergunta específica do PL porque na nossa vivência aqui no município, a gente enxerga, né? A gente consegue verificar que não há essa conciliação aqui. Mas no Estado, o PL tem apoiado o PSDB, né? E aqui é uma construção, até porque existe um projeto de futuro. Já o PR, né, tem uma proximidade com o governo Lula, está aí aproximando junto com o PP, que já teve em outras ocasiões com o governo de esquerda. Eu acho que o pensamento progressista ele começa a ser renovado nessa construção. Por isso te perguntei. Sabe que o Brizola sempre dizia o seguinte, que não importa quem vai andar no caminhão, importa quem vai dirigir o caminhãozinho. E isso é o que todo mundo tem que se ligar. E se o caminhão é velho? Aí pifa. Se o papo é política, tô dentro. Viamão Web, a rádio que você vê.